Olá, pessoal! Vamos aprender comigo a fazer capa do pote de crochê com morangos. No vídeo de hoje aqui do canal Franci Artesanato, eu vou ensinar para vocês a fazer aqui essa capa de crochê decorada com esses morangos. São bem simples de fazer. No meu vídeo, gente, que eu já tenho aqui no canal, eu já fiz aqui essa capa, bem parecida aqui com essa, com as uvas. E muitas pessoas falaram assim, né, que daria certo, ficaria bem bonito com morango. Eu fiz usando aqui essa mesma base verde. A única diferença é que eu fiz aqui os morangos, mas aqui eu fiz do mesmo jeito. E aqui coloquei os morangos no lugar das uvas. Achei melhor não decorar aqui com flores. Eu achei bem mais assim, natalino, tá? Eu não quis colocar flores, mas se você quiser colocar as flores igual a gente fez aqui no pote que a gente decorou com uvas, você pode estar fazendo as flores e estar colocando aqui, ó, entre cada morango. Então, nesse vídeo aqui de hoje, nessa capa aqui com morangos, eu vou ensinar para vocês o quê? Eu vou ensinar a capa do pote, eu já tenho no canal, mas eu achei melhor fazer aqui, do que deixar o link, tá? E vou também fazer aqui os morangos. O morango, mostrar aqui para vocês como que eu fiz. E essa parte verde, eu vou deixar o link aqui do vídeo do pote das uvas. Você vem aqui no vídeo do pote das uvas, que eu decorei com uvas, e você faz toda essa parte verde. Depois que você fizer essa parte verde, então você vem aqui pro vídeo do pote com morango, e você vai fazer os morangos, e aqui também você vai fazer a capinha da tampa. Só se você quiser fazer as flores para estar colocando, eu também vou deixar o link do vídeo das flores. Como também vou deixar o link, né, para facilitar para vocês, aqui do vídeo do pote das uvas, para você vir fazer a parte verde. Então, agora, a gente vai para o passo a passo. Aqui eu decorei somente com esse laço de fita. Eu usei aqui 90 centímetros da fita número 1. Vou passar as medidas do pote, gente, é o mesmo. A capa dos meus potes que eu tenho aqui no canal, quase todas é com esse pote, com esse tamanho aqui de pote. Então, eu já passei essas medidas várias vezes, mas mesmo assim, eu já vou estar passando aqui também. Aqui, a altura aqui do pote é 22 centímetros. A medida aqui em volta, 45 centímetros. A tampa, aqui, ó, 10 centímetros. A altura da tampa, aqui, 2 centímetros. Vou deixar aqui do lado, pra gente estar começando agora. Daqui, essa, pra você que vai fazer, né, a parte verde, a minha já está aqui prontinha. Você vai usar aqui o verde bandeira ou um verde da sua preferência. E vou usar aqui o vermelho. Tô usando, pessoal, a textura dessa linha aqui é a 376. Eu estou usando aqui a linha lisa. Bom, pessoal, vou começar aqui com a linha vermelha. Vou começar fazendo aqui a capa da tampa. E vou começar aqui com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Eu fiz aqui as 7 correntinhas, prendi na primeira com ponto baixíssimo. Aí, comecei aqui a fazer pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer no total 16 pontos altos.
E agora eu vou contar para ver se eu já tenho os 16. Olha aqui, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu venho aqui na terceira correntinha e vou prender com baixíssimo. Vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui junto das correntinhas e já vou fazer um ponto alto. Aqui no pontinho seguinte, 2 pontos altos. Porque essa segunda carreira, em cada pontinho de base, eu vou ficar com 2 pontos altos juntos. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Em cada ponto de base, 2 pontos altos juntos. Chegando ao final da segunda carreira, que foi 2 pontos altos para cada ponto de base, agora eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. E venho no ponto seguinte e vou fazer ponto alto. Em cada ponto de base aqui da terceira carreira, que a gente começou agora, eu vou fazer um ponto alto. Cada ponto de base vou fazendo um ponto alto. Nós estamos aqui na terceira carreira. Vou fazer isso por toda a volta. Agora a gente vai finalizar aqui a terceira carreira. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com 1, 2 e 3 correntinhas. Agora eu venho aqui junto das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Vou começar aqui a quarta carreira. Na quarta carreira, são 2 pontos altos juntos em cada pontinho de base. Cada pontinho de base, 2 pontos altos juntos. E aqui eu vou fazendo até chegar na terceira correntinha. Terminando aqui a quarta carreira, que foi 2 pontos altos juntos para cada ponto de base. Prendo aqui, ó, a terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a quinta carreira. Aqui a carreira de número 5. Não tem aumento. Subo com 3 correntinhas e já venho aqui no ponto seguinte e vou fazendo ponto baixo, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Vou terminar aqui a carreira de número 5. Vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir agora com uma correntinha, 2. Agora eu vou trabalhar com o meio ponto. Eu vou fazer uma carreira de meio ponto. A carreira aqui de número 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A de número 6, eu vou fazer de meio ponto. Já fiz 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte e puxo aqui tudo de uma vez, ó, as perninhas. Assim é o meio ponto. Para você, às vezes, que é iniciante e às vezes não sabe ainda que aqui é o meio ponto. Então, ó, eu enrolo, venho aqui e puxo aqui as 3 perninhas de uma vez só. Então, aqui a gente vai fazer em cada ponto de base, meio ponto. Essa capa dessa tampa, pessoal, é a que eu gosto mais de fazer aqui para as capas dos potes que eu ensino aqui no canal. Eu gosto da capa da tampa, assim, bem simples. E a capa você decora do jeito que você quiser, mas a capa eu gosto muito dessa capinha aqui. Então, eu já tenho alguns vídeos que eu ensino a fazer ela.
Cada ponto de base eu vou fazendo um ponto, um meio ponto. Vou fazer isso por toda a volta. Bom, pessoal, estou chegando ao final da carreira de meio ponto. Vou prender aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Eu já venho aqui, ó, nessa perninha, só pego numa perninha agora da carreira de base. Ó, no ponto da carreira de base, eu só pego na perninha de fora. Essa daqui, ó, eu não pego. Fiz um ponto alto. Já venho aqui nessa outra perninha, faço um ponto alto. Aqui nessa perninha, ó, só numa. Faço ponto alto. Porque fica tipo, gente, uma dobrinha aqui, tipo, assim, ó. Então, eu estou pegando só na perninha de fora. Essa daqui de dentro eu estou deixando. Estou fazendo aqui em cada perninha um ponto alto. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a carreira de ponto alto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7ª carreira, que foi de ponto alto, que foi aqui depois da carreira de meio ponto. Então, agora eu vou prender aqui na 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma correntinha e venho aqui no ponto seguinte. E vou fazer aqui um ponto baixo. Ponto seguinte, ponto baixo, ponto seguinte, ponto baixo. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Cada ponto de base eu vou fazendo um ponto baixo. Cada ponto de base, um ponto baixo. Vou fazendo isso até chegar aqui na primeira correntinha, quando a gente iniciou. Estou chegando ao final da carreira, da primeira carreira de ponto baixo. Fiz aqui o último ponto, venho aqui, ó, na correntinha. Passo aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo. Subo com uma correntinha e junto da correntinha eu faço ponto baixo. Ponto seguinte, ponto baixo. Ponto seguinte, ponto baixo. E assim eu vou fazendo. Eu vou fazer isso, gente, vou fazer 4 carreiras de ponto baixo. Já fiz a primeira, tô na segunda. As outras 2 eu também chego, prendo na correntinha e junto da correntinha eu já começo. Eu vou fazer isso até eu ficar no total com 4 carreiras de ponto baixo. Aqui, ó, eu vou fazendo em cada ponto baixo de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreiras e depois eu volto. Chegando ao final da carreira de número 4 de ponto baixo, vou prender aqui na correntinha, aquela primeira correntinha quando a gente inicia com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Agora eu vou cortar aqui a linha. Vou colocar aqui numa agulha, para mim estar arrematando essa pontinha de linha. Coloco ela aqui pra dentro, faço aqui um pontinho. Agora, eu vou cortar aqui essa linha e queimar. Essa daqui do início também. Vou estar fazendo aqui uns pontinhos aqui em volta, vou colocar aqui na agulha. Olha, fazer aqui um pontinho. Vou cortar e queimar. Bom, pessoal, já arrematei, ó, queimei aqui a pontinha de linha. Agora, eu vou colocar aqui no vidro, aqui na tampa. Pessoal, ficou um pouco apertadinha, aqui é a capinha da tampa. Por quê? Para vocês que já me acompanham aqui, a maioria dos meus trabalhos eu faço com... Ó, mas até que não foi muito difícil aqui de colocar, não.
Essa daqui ficou até mais apertada, mas eu acredito que o meu ponto nesse dia tava um pouco, a tensão do ponto ficou mais apertadinho, tá? Mas aqui eu trabalhei com a linha, eu sempre trabalhei aqui no canal mais com a linha 288, né? A textura 288. E essa linha aqui que eu tô usando, comprei agora alguns cones aqui na minha cidade, antes não tinha, agora tem. É a linha lisa. A textura dela é a 370, deixa eu só olhar aqui direitinho, 376, que é essa daqui que a gente acabou de fazer. Só que aqui, ó, eu fiz com a agulha 01,75, né? Não ficou tão apertada assim. Eu tentei fazer o meu ponto um pouquinho mais folgado, mas eu usei a agulha 01,75. Mas aqui no rótulo da Lisa pede para você fazer com a agulha número 2, tá bom? Então, se o seu ponto ele é bem apertadinho, você já faz com a agulha número 2, se você for trabalhar aqui com essa textura. Aqui eu fiz com a 01,75. Ficou um pouquinho mais apertado, mas essas capinhas aqui de tampa, eu gosto que fique bem apertadinha mesmo, que é para poder não ficar saindo com facilidade quando você for abrindo, quando você abrir aqui a tampa do vidro, ó. Então, ela não sai com facilidade. Então, nessa parte aí eu já gostei. Mas vai que você vai fazer outro trabalho, você sempre olha, dependendo da textura da linha, qual agulha tá pedindo, né, para você usar. Eu aqui deu certo, mas às vezes a sua pode não dar certo, ficar mais apertadinha, não dá para colocar, né, pode ser a agulha, viu? Então, é isso que eu queria falar para vocês, aqui. Então, agora eu vou deixar aqui do lado e a gente vai fazer agora o morango. Aí você vai dizer, mas Francine, mas você já fez todos os morangos? Não, eu deixei um aqui para fazer com vocês, porque todos são iguais. Então, você vai aqui no vídeo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. No vídeo que eu ensinei a fazer aqui a capa com uvas, você faz a parte verde. Você pode finalizar a parte verde aqui, fazendo aqui no vídeo, né, que eu fiz a capa com uvas. Você pode finalizar a parte verde e depois você vem aqui, ó, e vai fazer só os morangos. Se quiser as flores, você pode fazer as flores e estar colocando. Eu preferi o meu só com os morangos. Ó, agora, ó, fiz aqui esse nó na linha e vou fazer aqui. Deixa eu começar. Venho aqui na primeira casinha, faço 1, 2 e 3 correntinhas. Aperta aqui o nó. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Olha que fácil que é. Faço uma correntinha de espaço, venho na casinha seguinte e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço na casinha seguinte, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui na casinha seguinte e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Na casinha seguinte, mais 3 pontos altos. A primeira carreira do morango já está finalizada. Então, agora eu vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, nesse pontinho aqui do meio e faço um ponto baixíssimo. Já venho agora no espaço da correntinha, mais um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas e aqui dentro faço 3 pontos altos. Aqui o primeiro bloco eu já conto aqui com essas 3 correntinhas, então já tenho 3. Uma correntinha de espaço, espaço seguinte, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, espaço seguinte, 3 pontos altos. Uma correntinha, espaço seguinte, 3 pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho, venho aqui nesse pontinho do meio e faço um ponto baixíssimo. Aqui no espaço da correntinha, mais um ponto baixíssimo. Subo agora com 3 correntinhas e faço 3 pontos altos. Esse primeiro bloco eu conto com as 3 correntinhas.
espaço seguinte, 3 pontos altos, uma correntinha, espaço seguinte, 3 pontos altos. Viro aqui o trabalho, venho aqui no pontinho do meio e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui no espacinho da correntinha, outro ponto baixíssimo, subo com 3 correntinhas e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. O moranguinho é só de bloquinhos. Viro aqui o trabalho, venho aqui nesse ponto do meio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no espaço da correntinha, faço outro ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Agora, fiz aqui, tenho as 3 correntinhas, um ponto alto. Agora, eu vou finalizar com as 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho e prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, aí vou cortar aqui a linha. Vou colocar na agulha e vou arrematar aqui para trás, ó. Aqui do bloquinho, do último bloquinho. Coloco aqui na agulha. Agora, eu vou cortar a linha. Agora, eu vou pegar aqui essa pontinha aqui do início, vou colocar na agulha e vou colocar aqui para trás. Vou arrematar aqui atrás desse primeiro bloco quando a gente iniciou. Pronto. Corto, queimo a pontinha de linha. Olha, pessoal, todos os morangos eu fiz assim. Por isso que todos aqui já estavam feitos, né? Até para adiantar que o vídeo não ficar muito longo, eu já tinha feito todos, ó. Em cada espacinho eu já tinha feito morango, que foram todos feitos do mesmo jeito. Aí, se você quiser fazer a flor, aí você prega aqui, ó, nesse espacinho entre um morango e outro. Igual a gente fez na capa com uvas. Mas eu gostei muito, assim, do resultado, porque ficou também bem natalino, né? Olha aqui. Só com o laço de fita. Eu também achei muito bonito. Então, agora a gente vai colocar aqui a fita de cetim. Aqui eu tenho 90 centímetros de fita de cetim. Franci, quero o laço maior, coloca 1 metro. Quero menor, então você coloca menos. Você vai testando aí. Aqui a parte de trás, onde que fica a emenda do crochê. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui igual aqui com esse espacinho aqui do meio. Então, eu começo aqui. Eu quero que o laço fique aqui no meio desses 2 morangos. Então, tô bem aqui, ó. Então, agora a gente vai passando aqui a fita, aqui nessa última carreira aqui, ó, de bloquinho. Aqui é bem fácil, ó, só você fazer isso. Eu só vou arrumando aqui a fita, porque às vezes ela fica, né, não fica pelo lado direito. E eu tenho que arrumar aqui. É só isso, gente. Super fácil mesmo de estar colocando aqui essa fita. Agora, eu só igualo aqui as pontinhas da fita, para depois estar fazendo o laço. Agora, a gente vai colocar aqui no pote. Vou tirar aqui a tampa, para facilitar.
Agora, ó, coloco aqui. Vou fazer agora o laço. Não precisa apertar. Você só faz o nó aqui, você deixa aqui à vontade, ó, porque não precisa estar apertando aqui essa capa. O laço, ele é somente para decorar. Então, agora, faço aqui o laço. Vou cortar aqui as pontinhas da fita, para mim estar selando aqui com o isqueiro. Pronto. Ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar aqui a tampa. Pronto, tá bem apertadinha, gente, a capinha. Não sai com facilidade. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje aqui do canal Franci Artesanato. Essa capa para pote de crochê com o tema morango. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, gente, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.